boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, dependendo do seu horário. Tá, professor Luiz Fernando Sacramento, professor de CFB. Esse vídeo é dedicado para os alunos do 7º ano da escola Leão Irineu Delgado, lá em Benfica, mas também pode ser visualizado por outros alunos que estejam com dificuldades semelhantes às dificuldades que os meus alunos vêm enfrentando na disciplina nesse período de aulas remotas pela necessidade do isolamento social. Perfeito? Então, hoje nós estamos utilizando aqui, o livro da série Araribá Mais Ciências, da editora Moderna, tá? O livro do 7º ano é o nosso livro base, o livro que os nossos alunos têm para tirar suas dúvidas e tentar fazer as atividades, tá? O primeiro tema abordado nas nossas atividades remotas é a vida no planeta Terra, unidade 1, na página 12. Aí nós vamos falar de coisas que estão na página 14 e na página 15. Perfeito? Então, o nosso tema, nossa primeira unidade é a vida no planeta Terra, e o nosso primeiro subtema são os seres vivos, tá? Seres vivos. Tá? O que é um ser vivo? Qual a condição para que um ser possa ser considerado vivo? Perfeito? De que maneira eu posso classificar um ser como vivo? Quais as características mais importantes, mais notórias de um ser vivo? Perfeito, tá? Então, nós temos um consenso entre os cientistas que os organismos vivos, eles passam por alguns processos, dentre os quais as principais características, um organismo vivo, ele possui uma composição química, né? Ele possui metabolismo, ciclo de vida, reprodução, percepção e interação com o meio ambiente, e ele possui uma unidade fundamental que se chama célula. Essa unidade fundamental se chama célula. Todo organismo vivo, para ser classificado como vivo, ele precisa apresentar células. Perfeito? Então, lembre disso. Lá no começo do capítulo, no livro, está escrito isso aí, sobre essas características que um ser vivo ele apresenta de maneira consensual pela comunidade científica, que é composição, metabolismo, ciclo de vida, interação, percepção e unidade celular. Perfeito? Tá. A composição dos seres vivos, ela é vasta. Ela pode existir de diversas maneiras. Ela pode contar com diversas substâncias, dentre as quais vamos destacar aqui água, açúcares, proteínas e, acima de tudo, os ácidos nucleicos, que são ácidos contidos ali no núcleo celular, tá? 2 ácidos nucleicos basicamente, mas em alguns casos só um, que é o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. DNA e RNA, os dois, ou pelo menos um, deve haver na composição nuclear, ou na composição celular de um organismo, para que ele possa ser considerado como ser vivo, tá? Se perguntarem, o que é um ácido nucleico? Aonde fica um ácido nucleico? O nome nucleico é no núcleo, e são 2, DNA e RNA. Perfeito? Nós temos o metabolismo. O metabolismo dentro dos seres vivos, ele serve basicamente para a produção de energia, né? Tanto em produção quanto em consumo de energia, tá? E também ele serve para que novos componentes eles possam ser criados dentro de um organismo, ou alguns componentes que já não têm mais utilidade possam ser retirados do organismo. Perfeito? Nós temos o ciclo de vida, né? Basicamente, o ciclo de vida ele vem acompanhado de algumas fases que nós conhecemos, que é o nascimento, crescimento, reprodução e morte. O nascimento é o advento da entrada na vida do ser vivo, tá? A parte de crescimento é o desenvolvimento, as fases da vida, as etapas para nós seres humanos, a infância, a adolescência, a vida adulta, a velhice, e assim sucessivamente para muitos outros animais, só que com um tempo um pouquinho diferente de espécie para espécie. Reprodução é a procriação, é gerar novas vidas a partir de algum mecanismo que pode ser sexuado ou assexuado. Existem 2 tipos de reprodução:
sexuada e assexuada. A assexuada, ela necessita de um parceiro para que ela possa acontecer. A assexuada é um tipo de reprodução mais independente. Perfeito? E nós temos a morte. Todo ser vivo ele nasce, cresce, reproduz e inevitavelmente ele morre, que é a saída dele da vida, quando ele deixa de ser um ser vivo e passa a ser um ser não vivo, um ser que perdeu ali a sua atividade metabólica, atividade corpórea, que não pode mais ser considerado como um ser vivo. Perfeito? Então nós falamos um pouquinho de composição, metabolismo e ciclo de vida. E existe aí, dentro desse ciclo de vida, uma parte que ela é muito recorrente, ela é muito interessante, que é a reprodução. Porque um ser vivo, ele nasce, ele desenvolve e a tendência é que ele reproduza para que o sistema aí, o ambiente, ele sempre possa se abastecer de novas espécies, de novos seres vivos e a vida continue a caminhar, continue a fluir, tá? Como eu falei para vocês, existem dois tipos de reprodução. Reprodução sexuada e reprodução assexuada. Perfeito? Lembra, a reprodução assexuada, um ser vivo se desenvolve a partir de um material genético de um único genitor. Só precisa de um genitor. Reprodução sexuada, um ser vivo, ele aparece a partir da mistura do material genético de 2 genitores. Então, reprodução assexuada é uma reprodução solitária, unitária. Reprodução sexuada é uma reprodução binária, pareada. Perfeito? Então é isso que eu quero que vocês entendam tranquilamente. Daí nós vamos para percepção e interação com o ambiente. A parte de percepção e interação com o ambiente ela é um pouquinho mais tranquila de se entender. Perfeito? A percepção do ambiente influencia o comportamento dos seres vivos, de que maneira eles vão se comportar, eles vão interagir, eles vão viver ou isoladamente ou em grupo e assim sucessivamente. A interação com o ambiente é a maneira que esse ser vivo ele vai agir, ele vai desenvolver suas tarefas, ele vai desenvolver seus hábitos, ele vai desenvolver, por exemplo, a alimentação, a reprodução dentro do ambiente, tá? E só para encerrar essa videoaula de hoje, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a célula. Dentro da ciência, a célula é a unidade básica morfológica de todo ser vivo, a unidade primária, a unidade mais importante, que basicamente nesse momento nós vamos classificá-las em 3 regiões: a membrana, o citoplasma e o núcleo. Tá? Então a célula é a base de todo ser vivo. A comunidade científica diz que um ser só pode ser considerado vivo se ele for composto por pelo menos uma célula. Tranquilo? Então com essas informações e com as informações do livro contido na página 14, na página 15, vocês conseguem resolver toda essa atividade que foi proposta para vocês, tá? Sucesso, tranquilidade. Tentem resolver. Qualquer dúvida, deixa o comentário que nós tiramos. Deus abençoe a todos.